Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito bom, né? Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz, que alegria! Estamos chegando até você com mais um programa Herculano e o Homem no Mundo. Eu aqui, Alberto, juntamente com o querido amigo Wagner Tadeu Dias e o nosso companheiro Tavares lá na técnica. Querido amigo, seja muito bem-vindo. Que alegria estarmos mais uma vez juntos. Olá, Alberto. Olá, Tavares, que está nos bastidores sempre nos apoiando aí. Uma alegria, como a alegria de sempre, é a satisfação de estar com você dividindo aí o programa de hoje e, logicamente, fazer parte desse time grande, o grande time da Web Rádio Estação da Luz. Uma alegria imensa. Nem fale, né? É uma alegria imensa, né? Costumeiramente, a cada 15 dias, né? Wagner e eu estamos aqui trazendo alguma coisa para que a gente possa, junto da doutrina espírita, possa junto estar refletindo, né? Vamos hoje estar falando sobre as revelações, é muito importante, muito interessante, e a gente vai ver que o professor José Herculano Pires, toda a oportunidade em que ele estava falando sobre Deus, sobre Jesus, ou até mesmo sobre a Bíblia, nós vamos perceber que ele estava dando enfoque também das revelações para nós, né? Então, tem muitos livros dele, assim como nós temos também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Até penso, né, Wagner, que a presciência ali que Kardec colocou ali do Evangelho, ali é também uma revelação, né? Ali na Gênese, não é? Que ele coloca também. Então, é muito interessante, nós vamos tratar isso. E a cada 15 dias também temos a querida professora Heloísa Pires, né? Que na próxima semana, se Deus quiser, estará conosco, sempre trazendo também uma obra do professor José Herculano Pires, seu pai, muito interessante, né? Num ponto de vista muito interessante dela, que conviveu com ele, que é uma estudiosa das obras do pai, e além de outras obras, né? Porque traz para nós um conhecimento vastíssimo que nos encanta cada vez que ela está conosco. Primeiro pela alegria dela, né, Wagner? Depois também pelo conhecimento que ela traz de outras obras, de obras inclusive não espíritas, mas demonstrando cientificamente o caminho que a doutrina espírita, que Kardec já deixou para nós com a doutrina espírita. Então é fantástico, né? A gente estar juntos aqui, né, nessas reflexões, junto com os queridos amigos, aqueles que estão conosco, já sintonizados. Eu vou dar então início através de uma prece, depois eu vou convidar o Wagner a fazer o evangelho para nós, para a gente, depois os recados, e entramos aí no tema que nós vamos tratar hoje das revelações. Então eu convido todos os queridos amigos para que juntos possamos entrar nessa sintonia de Deus, de Jesus, desta espiritualidade amiga, agradecendo, Mestre Jesus, por mais esta bendita oportunidade, rogando a força, a coragem, a fé e a esperança ao querido amigo Tavares, à Web Rádio Estação da Luz, toda a programação
da Web Rádio Estação da Luz, por cada um dos seus colaboradores voluntários, como nós, aqui do nosso programa Herculano e Homem no Mundo, envolvendo a cada um, para que continue neste firme propósito. Rogamos também, Mestre Jesus, por este encontro desta noite, para que ela possa ser útil e de esclarecimento a todos que conosco se sintonizarem. Mestre Jesus, rogamos também em favor de todos aqueles que deixam os seus nomes nas listas de vibrações da Web Rádio Estação da Luz, porque Mestre Jesus conhece a todos nós intimamente e temos a certeza que pode nos dar, então, a confiança, a esperança, a fé e a coragem necessária para vencermos todos os nossos desafios. Que o teu amor, a tua luz e a tua paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muitíssimo bem. Como nós vamos falar de Moisés, Jesus e Espiritismo, e vamos associar isso ao advento do Espírito da Verdade, eu vou ler, então, no nosso capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, no item 5, advento do Espírito da Verdade. Eu pensando em falar sobre esse tema, tudo, a gente vê nessa época aqui, é luz para todo lado, é Papai Noel, toda aquela coisa. Acho bonito, acho interessante, mas, poxa vida, vamos ler o texto aqui, ver o que o texto fala para nós, da reflexão e dessa, uma mensagem de Jesus para nós não podemos esquecer isso. Isso aqui é uma mensagem de Jesus para a gente, na época da codificação do Espiritismo. Então, advento do Espírito da Verdade, Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Que texto fantástico, né? É um recado de Jesus para nós, né? Nessa época aqui, como eu disse, eu vejo muita preocupação com as festas e tal. Não tenho nada contra.
mas a gente precisa lembrar de Jesus, dessa questão de positividade de Jesus. Não só daquelas cenas de suplício, de crucificação, mas lembrar desse tipo de ação, que é de otimismo, de alegria e, acima de tudo, de esperança para todos aqueles que sofrem e, por que não, para todos os filhos de Deus. Certamente, né, Wagner? E que a gente possa ser tocado, pelo menos no mês de dezembro, né? Para relembrar mais intimamente de Jesus, realmente, esse irmão mais velho que se propôs a estar conosco, porque nós vamos ver aqui na revelação que em muitos pontos ele mesmo esclareceu, falou assim, olha, não se preocupe, eu não posso dizer tudo, né? Não é a hora ainda de dizer tudo, mas eu mandarei a vocês alguém que irá esclarecê-los, consolando, né, e entre aspas, esclarecendo de tudo aquilo que eu não pude dizer ou relembrar aquilo que eu disse, né? Que tanto que nesse próprio item 5, Kardec fala sobre isso realmente, que fala, bom, se nós precisamos ser relembrados do que o Cristo nos disse, é porque ou nós não entendemos ou deturpamos a fala dele, né? Que é o que a gente vai ver no processo evolutivo da humanidade. Inclusive, o professor José Herculano Pires, em livros importantíssimos, como Agonia das Religiões, ele vai falar para nós, revisão do cristianismo, e também no Limiar do Amanhã sobre a Bíblia, ele vai então colocar para nós que existe então a revelação divina e existe aqueles que querem manter essa revelação só para eles, né? Então é muito interessante, porque se Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade irá nos libertar, então não é para ficar oculto a ninguém, porque ele mesmo disse, né, que nada ficará oculto que não será sabido, não é isso? Então, pensando desta forma e buscando através da doutrina espírita essa nossa libertação de todas as amarras, de todas essas criações, né, Wagner? Porque dezembro, se nós conseguíssemos entrar mais na sintonia do Cristo, certamente nós estaríamos já, em termos de humanidade, muito melhores, né? Mas ainda nos prendemos às questões comerciais do período, criamos um personagem, né? Como criamos para tudo personagem, né? Que acaba ali envolvendo a gente sem, às vezes, a gente tomar conta da realidade da coisa, né? E quando nós, então, através da doutrina espírita, entendemos que se temos esse período para relembrar o Cristo, do seu nascimento, né? Foi isso que o cristianismo buscou deixar para nós. Então, que a gente possa fazer uso desse entendimento, de aprofundar esse entendimento, e por que não sermos mais fraternos, mais solidários uns com os outros, né? Inclusive, dentro daquilo que Jesus também já disse para nós, reconcilias enquanto está a caminho, porque às vezes a gente tem algumas desavenças na família, enfim, no local de trabalho, alguma coisa, se a gente não é tocado em nossos corações, né, como a fala que Jesus deixa aqui para nós nesse advento do Espírito da Verdade, se nós não somos tocados, queridos amigos, efetivamente nós não estamos alinhados ainda com a imortalidade do Espírito, né? Porque aqui é uma passagem nossa, mas somos espíritos imortais. E aqui estamos dentro de um planejamento reencarnatório, buscando nesse planejamento causas anteriores das aflições. Só que, infelizmente, às vezes a gente tem causas atuais das aflições e criamos tormentos voluntários ainda, né? Não é suficiente só o nosso planejamento. Então, as causas anteriores que vêm no nosso planejamento. Então, queridos amigos, que a gente possa, então, aproveitar este mês de dezembro e visitar com carinho as obras que falam sobre Cristo. Nós temos, Kardec muito bem elaborou, Kardec traz na Gênese, traz aqui no Evangelho a grandeza do Cristo, né? O Espírito da Verdade demonstra para nós que ele é o nosso modelo e guia lá no Livro dos Espíritos, e nós temos outras obras que vão ali estar também trazendo Jesus mais próximo de nós, como Jesus no Lar, como Boa Nova, como Primícias do Reino, né?
enfim, uma série de livros que nós temos aí que vão nos aproximar do Cristo, né? Isso que é o mais importante para nós. Pois bem, já me aprofundei muito, mas lembrar vocês que nós estamos, queridos amigos, ao vivo aqui, Wagner e eu. Então, faça sua pergunta, ligue agora para nós, o WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz é 8491-853100, 84988175598. Como eu disse, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, seu comentário, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, porque, olha, a Estação da Luz com o Tavares, ele está a todo vapor nesse trilho iluminado que é a doutrina espírita, né? E já temos, sim, temos várias perguntas, né, Tavares? Uma melhor do que a outra, que a gente vai aqui no decorrer do programa, nós vamos fazendo a leitura. Mas, querido amigo Wagner, por favor, vamos dar início aí, então, a essa nossa proposta da noite. Vamos sim. Para começar a falar, como o programa é Herculano e o Homem do Mundo, eu já vou colocar a seguinte situação. Eu vou começar falando de Herculano. No centenário do Livro dos Espíritos, ou seja, em 1957, o professor foi convidado, ele fez uma introdução ao Livro dos Espíritos, nessa edição centenária, e nessa introdução ele já coloca 3 situações diferentes. Ele vem dizer para a gente que a Bíblia, né, a Bíblia é a codificação da primeira revelação que nos foi dada. O Evangelho é a codificação da segunda. Está centralizado, então, entre 3. E o Espiritismo, ele né, a codificação do Espiritismo é, então, a terceira revelação. Ora, isso é muito digno para nós e vale a pena a gente sempre ressaltar, porque, assim, a primeira revelação foi feita a um homem. Parece que funcionou naquele tempo, para o que era previsto, funcionou. A segunda revelação foi por um Espírito, Filho de Deus, que encarnou-se para trazer a revelação do Evangelho, veio trazer o Evangelho. Veio trazer, na realidade, a verdade, a lei de Deus exemplificada, ou seja, viver a lei de Deus. E a terceira foi dada a muitos espíritos, assim como está no capítulo 1 do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. A revelação espírita está em todos os lugares, em todos os homens, principalmente aqueles que, lógico, se elevam na seriedade, no comprometimento, na sua fé, e, logicamente, na busca das virtudes, ainda mais. Então, essas 3 revelações são extremamente importantes que nós as conheçamos, pelo menos, talvez se não com riqueza, com detalhes, mas pelo menos de uma forma um pouco superficial, para ver que o avanço da humanidade foi sempre sendo impulsionado pelas permissões que Deus dá a espíritos mais evoluídos do que sua época estarem na Terra para mostrar a cada um de nós, ou a cada uma das nossas gerações, o caminho que devemos seguir para compreender melhor as leis de Deus. Então, vale a pena a gente sempre falar dessas 3 revelações, né, velho? Certamente, querido amigo. E nessa introdução que você lembrou muito bem, que está lá no Livro dos Espíritos, centenário do Livro dos Espíritos, né, em 1957, ele coloca que o Cristo, com todo o seu cabedal, essa autoridade moral, ele estava acima, inclusive, né, de Moisés e até da doutrina espírita, porque, na verdade, era um espírito da esfera crística, aqueles que, como Kardec recebe lá a orientação também na Revista Espírita e coloca lá, que são os Messias, né? Aqueles que estão junto a Deus e que são aqueles que executam ali a ordem de Deus, né? Então, para a gente ver a grandiosidade disso, né? E dentro disso, Wagner, o professor José Herculano Pires, como eu disse, eu falei de alguns livros, mas tem mais ainda. No Mistério do Bem e do Mal, ele diz assim: há uma sequência lógica e natural. Veja que isso é muito importante, né, Wagner? Uma sequência lógica e natural. Não está nada fora de nenhum contexto. Aliás, até o momento em que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, de todas as turbulências que nós temos vivenciado, quer sejam elas da natureza, né,
até agressões do próprio, de nós mesmos, que agredimos esta natureza, ou seja, na intimidade nossa, o número aí de pessoas que acabam tirando a sua própria vida, ou tiram a vida do outro, não é? Nós percebemos isso constantemente e diariamente. Mas ele vem falar para nós que há uma sequência lógica e natural das revelações, que isso está no mistério do bem e do mal, que todos os espíritas devem ter constantemente na memória. Primeiro, houve a revelação do Sinai, a missão de Moisés, da qual resultou a codificação bíblica. Foi a primeira revelação. E já em seu texto, ele anunciava a segunda, que surgiria com a vinda do Messias. Depois, a segunda revelação vem com Jesus. E tivemos, então, a codificação evangélica, que também em seu texto anunciava a terceira, né? Porque Jesus disse mesmo que enviaria um Consolador. E, por fim, surge a terceira revelação, com as manifestações dos Espíritos em todo o mundo. E temos, então, a codificação espírita. Mas o que é interessante, né, Wagner, é que no capítulo 1 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu como título, não vim destruir a lei, não é? Não vim destruir a lei. Ele coloca lá para nós a sequência das 3 revelações, e que me chama muita atenção, e que eu gostaria de dividir com os queridos amigos aqui, é que a partir do item 5, ele vai falar sobre o Espiritismo. Ele diz assim, no item 6, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. É fantástico, né? É fantástico, quer dizer, então, na medida em que nós vamos nos capacitando, nós vamos, então, tendo as revelações numa maior amplitude, inclusive. Porque se Moisés foi ali o eleito para trazer para nós a sua primeira revelação, e aí entendíamos, né, Wagner? Não sei se nós entendíamos ou se as religiões da época adotaram a postura de entender que só Moisés podia falar diretamente com Deus, ou até ele mesmo, por conta até da nossa ignorância da época, porque senão, se a gente vai ver o panteão lá, tinha mais de 30 mil deuses, né? Que acho que tinha Deus até da unha encravada, né? Uma coisa interessante, porque então nós precisávamos, né? Então, se nesse aspecto nós precisamos, então, desse entendimento, e depois, como Cristo, a igreja, então, adota o cristianismo, mas traz para nós que as revelações são mistérios, oh, meu Deus do céu, quando que o Cristo falou isso para nós, né? Sendo que ele até disse para nós, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais, né? Não dá para... a gente para pensar. Por isso que, quando o professor José Herculano Pires coloca aqui para nós o mistério do bem e do mal, há uma sequência lógica e natural das revelações. Não é para ficar oculto. Tudo terá que ser sabido, né, Wagner? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa interessante que nós não podemos descartar ou descaracterizar, principalmente a segunda revelação de Jesus, que a de Moisés fez muito tempo, e muito do que Moisés passou para nós, Jesus veio, digamos assim, renovou. Não vou dizer que cancelou, mas renovou. Mas a lei de Moisés já está guardada em nós, assim como o Evangelho está sendo gravado. Mas olha que interessante, a vinda de Jesus foi uma intervenção divina para auxiliar a humanidade. O momento era tão grave que houve essa necessidade. Então, muita gente, às vezes, fala, poxa, mas olha a Terra, como é que está ficando. Olha a violência, olha isso, olha aquilo. As intervenções, hoje, acontecem de formas diferentes. Então, num grupo de oração, numa casa, numa igreja, numa residência, num centro espírita, num programa como este, nós estamos em contato com a verdade. Todas as vezes que associamos o nosso pensamento, os nossos interesses e o nosso foco em aprendizado, crescimento, amor, caridade, tudo isso que a gente sempre fala, sempre ouve falar e sempre está lendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos recebendo diretamente da fonte os influxos devidamente adequados, olha que interessante, devidamente adequados
a nossa percepção evolutiva. A minha capacidade de absorver determinados conhecimentos, de determinadas revelações, graças à minha evolução intelecto-moral, é que determina o que eu sou capaz de absorver. Então, nós temos visto hoje aí, no mundo todo, as pessoas tentando derrogar uma lei que existe no seu próprio país, na sua própria instituição. Derrogar a lei, criar uma nova lei em seu favor, o que é pior. As leis de Deus, elas não são trazidas para nós em favor de um único só dos seus filhos. A lei de Deus, ela engloba a harmonia do universo. E enquanto a humanidade não aprender isso, nós vamos ver países querendo dominar países, pessoas querendo dominar pessoas, grupos querendo dominar grupos, felizes, às vezes, nós espíritas, como diz a professora, eu gosto desse grupo porque o grupo é humilde. Nós não queremos passar por cima de ninguém, não queremos ser mais do que ninguém, e eu costumo dizer, o verdadeiro espírita, ele não tem preconceito de nada e nem com ninguém, seja quem for. Porque o ensinamento nos leva e nos aproxima da lei de Deus, da pura lei de Deus. Então, todas as vezes que nós nos entregamos um trabalho como esse, no Centro Espírita, onde a gente vai fazer caridade, qualquer tipo de caridade que seja feita, nós estamos em contato com a lei, nós estamos em contato com a verdade, e nos esquecemos disso. Então, nós vemos hoje um grande volume de surgimento de pessoas com transtornos psiquiátricos. Existe, talvez, logicamente, não vamos discutir isso cientificamente, existe, talvez, alguma filosofia melhor preparada, melhor elaborada para elucidar os transtornos mentais do que a própria doutrina espírita. Então, julgo eu, na minha pequenez e pobreza de conhecimento, que a junção das ciências psicológicas com o conhecimento da doutrina espírita das leis de Deus, nós vamos poder auxiliar muito a nós mesmos e as pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico. Porque nós estamos precisando. O mundo hoje adoece, nós percebemos. E aquele que se faz pertinente, assíduo, trabalhador com foco, esse vai evitar determinados tipos de transtorno. Tomara que a gente consiga fazer com que todos entendam e aceitem. Nós não queremos modificar nem transformar ninguém. Nós queremos apenas dividir um pouco do nosso conhecimento. Mas eu não vejo, na minha pequenez, como eu digo assim, nenhuma doutrina mais bem orientada e preparada do que a doutrina espírita para nos elucidar sobre o que está acontecendo hoje no planeta Terra. Aliás, né, Wagner, Kardec, capítulo 18 da Gênesis, esclareceu 100% tudo que está acontecendo aqui agora, né? É bem importante. Mas olha, dentro disso, de tudo isso que você trouxe para nós, eu até penso que nós já quase respondemos a pergunta do Severino Biosson Campos, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele disse assim: existem diferenças entre centro, casa, grupo, sociedade, núcleo, instituição, instituto espírita? Bom, se ele está falando entre todos estas agremiações aqui do movimento espírita, a gente entende que não deveria, né, Wagner? Como você mesmo comentou, quer dizer, nós deveríamos estar já hoje vencendo todos aqueles preconceitos que trazemos da nossa cultura passada, né? Vencer eles, e para vencê-los a gente precisa vivenciar, às vezes, confrontar com essas adversidades, a gente não tem dúvida disso. Agora, se ele está falando aqui de centro, casa, grupo, sociedade, núcleo, instituição, não espírita com o instituto espírita, a gente vê diferenças, né? Porque aí vai do interesse da aplicação. Bom, o nosso interesse no movimento espírita é a divulgação da doutrina espírita, né? Acima de qualquer coisa. E com alegria, né, Wagner? Porque aquilo que está sendo útil para nós, a gente quer dividir com o outro, em especial aquele que nos busca, né? Aquele que busca, porque aqui nem o nosso programa aqui é democrático. Se você ligar lá e falar assim, eu não estou gostando do que o Alberto está falando, eu não vou acompanhar esse programa. Tá tudo bem, tá tudo certo, não é verdade? Não tem problema nenhum, você tem todo esse direito, não é? Agora, que a doutrina espírita, como o Wagner nos trouxe, ele é, sim, uma pedra angular, ele é, sim, um norte para nossa, pelo menos para a minha existência, que respondeu todos os questionamentos.
Sabe aquelas incertezas que eu trazia na minha intimidade? Sabe todo aquele burburinho íntimo? Eu falava assim, não é possível. Quem me levou para a casa espírita foi a avó, mãe da minha mãe, que eu amava assim de um jeito, assim, porque ela morava com a gente, ela que me levou. E quando ela desencarna, eu com 11, 12 anos, eu falei, mas não é possível que essa avó minha que partiu, eu nunca mais vou ter contato com ela, de tanto que eu a amo, ou como meu pai, que também já partiu há 30 anos, não é? Que eu tanto amo. Como que isso pode ser possível Então, a doutrina espírita nos esclarece, está mais viva do que nunca. Nós entrelaçamos capítulo 3, capítulo 4 do Evangelho, não é? A necessidade de nascer de novo, através da reencarnação, nós fortalecemos o laço. Não, esse laço de amizade aqui com o Wagner, com o Tavares, com todos vocês que estão conosco aqui sintonizados, vocês que fizeram as perguntas, com as nossas famílias, a gente não tem mais dúvida disso, né, Wagner? Que nós estamos fazendo. Agora, dentro do que o Severino Biosson Campos trouxe para nós, eu entendo, se ele está falando do movimento espírita, né, nessas diversas agremiações, eu entendo que, como Jesus disse, né, um só rebanho, um só pastor, né? Não resta dúvida. E todas essas citações que ele fez aí como exemplo são situações que a gente entende que são associações oriundas verdadeiramente do Espiritismo. Então, depende do tamanho da casa, de condições administrativas, contábeis, jurídicas, dependendo de como a legislação do nosso país interpreta algum tipo de associação. E faltou aqui ainda, no que ele colocou, no contexto do organograma da FEB, existem as entidades especializadas. Além de centros espíritas e tudo isso que ele citou, a FEB cita entidades especializadas. O que são entidades especializadas? São entidades que não têm, digamos assim, voto do Conselho Federativo Nacional, mas fazem parte, dando as suas opiniões. Por exemplo, a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a AGE, Associação dos Jornalistas Espíritas, a AME, Associação Médico Espírita do Brasil. Essas são entidades especializadas. Então, existem militares espíritas, delegados espíritas, são entidades especializadas. Fazem parte do conglomerado espírita, porém, ainda não tem voto, porque o voto no Conselho Federativo Nacional é uma representação por estado da nossa confederação. Nós temos aí 27, então nós temos 27 entidades e órgãos de unificação que fazem o seu voto. E essas entidades, então, especializadas, juntam-se com eles para poder votar, para poder ajudar de alguma forma. Mas a diferença básica aqui deve ser uma quase que administrativa e jurídica, porque na concepção, a maior parte dos estatutos do Centro Espírita, principalmente, logicamente, no capítulo 1, já diz que nós acompanhamos a doutrina codificada por Allan Kardec. A base de qualquer arregimentação é essa. Depois, o nome que se dá à sociedade, pouco importa. O que vale é o interesse de estudo, divulgação, em plenitude na codificação de Allan Kardec. Muito bom, Wagner. Wagner, a Elisete Mendes está com a gente e está deixando aqui para nós um pensamento de esperança, né? Não se desespere, você ainda vai ser muito feliz, de um jeito que talvez nem imagine. A vida vai te surpreender com momentos leves. Boa noite, povo de Deus, Natal, Rio Grande do Norte. Gratidão, né? A Elisete Mendes trazendo aqui uma mensagem de confiança, esperança e fé para nós, né? É bom demais, né, Wagner? Mas a dúvida, eu sou suspeito porque eu sou fã da professora, lógico. E quando a professora fala não há depressão que resista ao trabalho no bem, eu julgo que nem nada mais. Todas as vezes que a gente está junto, trabalhando em grupo, estudando em grupo, a gente suplanta as interferências dos nossos problemas, dos nossos questionamentos íntimos, das nossas limitações, e os outros que convivem conosco vão descobrindo em nós talentos e nós vamos tocando a vida aí de uma forma sempre eficaz. Eu acho, e sempre falo, que Deus é bom demais comigo. Então, se nós estamos em meio a um momento como esse aqui, não nos esqueçamos que até neste momento Deus está sendo bom demais com a gente e que vale a pena a gente estudar em grupo, trabalhar em grupo para conviver mais próximos da verdade, próximos da lei e, logicamente, próximos da divindade. E a verdadeira felicidade é aquela que faz com que, quanto mais próximo da lei de Deus, mais feliz a gente esteja. Então, vale a pena trabalhar um pouquinho em função do próximo.
Wagner, no livro, No Limiar da Manhã, esse livro, ele fez uma série de livros, né, que foi compilado dos programas do professor José Herculano Pires no Limiar do Amanhã, na Rede Mulher, né, na rádio Rede Mulher. E aqui, né, no Limiar da Manhã, o tópico 2, o livro 2, ele fala sobre a conversa sobre a Bíblia, os evangelhos e o Espiritismo, né? Mas tem um título aqui, ele dá o título, está na página 216, fala assim, Criação das Religiões. Aqui a pergunta que é direcionada ao professor José Herculano Pires e faz a resposta, olha que coisa interessante para nós. Qual a religião que Deus criou primeiro? Olha só, Deus não criou nenhuma religião. Resposta do professor José Herculano Pires. A religião é criada pelos homens. Por meio dos espíritos superiores, Deus promove as revelações, que são ensinos espirituais trazidos à Terra através de seus enviados, de seus mensageiros. Em numerosas partes do mundo, desde que o homem começou sua existência na Terra, manifestaram-se esses enviados de Deus, trazendo ensinamentos religiosos, mas nenhum deles fundou uma religião. Cada um deles anunciou verdades espirituais que o homem deviam compreender para poder seguir a sua vida, né? Ou seja, por que não cria nenhuma religião? Para não ficar preso, né, Wagner? Para que a gente não crie dogmas. Não, só se nós pertencemos à doutrina espírita, nós estamos salvos. Não, muito pelo contrário. A doutrina espírita vem nos dizer hoje que nós temos no mundo espiritual hospital para acolher nós espíritas que não entendemos nada, que só tivemos aparência, que intelectualizamos este entendimento, mas não a praticamos. Senão não seria esse tripé em que nós estamos inseridos, queridos amigos, na doutrina espírita, com a ciência, com a filosofia e com as leis morais do Cristo, que podem ser considerados até um aspecto de religião, mas no sentido de religar a Deus, esses aspectos morais, né? Porque Cristo disse, né, que nós não sairíamos daqui até que pagássemos o último ceitil. O que ele queria dizer com isso? Quando ele fala isso para nós, ele estava falando, inclusive depois ele diz de ser de perfeitos, como o vosso Pai o é, então ele está dizendo que nós precisaríamos adquirir valores morais, né? Desenvolver a maturidade do senso moral, que nós vamos encontrar também lá no capítulo 17, que vai então nos dar a tônica do princípio que a doutrina espírita adotou através de Kardec, que é fora da caridade não há salvação. Então, é o bem para o maior número de pessoas. Então, se alguém achar que, porque ele está na doutrina espírita, ele está resolvido, está salvo, esquece isso, né? Deixa isso daí para o passado, né, Wagner? Porque se a gente não nos empenharmos, nós vamos precisar desse hospital lá no mundo espiritual, né? Eu não estou preocupado em ser salvo, eu estou preocupado em fazer. Por enquanto, em fazer. Todas as oportunidades que me dão, existe a possibilidade de fazer, eu vou fazer. Porque quando essa coisa, sabe, de fazer pelo outro, fazer amor ao próximo, é ótimo, a gente entende como é que Jesus quer que a gente faça. Porém, isso passa a ser integrante da individualidade como algo autossintomático. Daí sim, eu estou fazendo de verdade. Então, outro dia a gente conversava num grupo aí, e eu falei para um amigo nosso, falei, o ano que vem nós vamos fazer tal coisa assim, se você quiser, você pode estar conosco. E ele me disse assim, poxa, mais uma obrigação? Eu falei, não, por obrigação não precisa. Eu quero pessoas que venham trabalhar com a gente com alegria, com prazer, no bom sentido, brincando com ele, ele falou, verdade, né? A gente tem prazer de fazer, então pode contar comigo. Mas não é verdade? Se for para fazer por obrigação, não venha. Faça com alegria, faça com satisfação. E eu acho muito legal isso na doutrina espírita, né? Então eu encontro, às vezes, pessoas que dizem, eu comecei porque o fulano me convidou, o seu fulano, a dona fulana, foram eles que me deram uma oportunidade. Quem deu a oportunidade, na realidade, é Deus. Nós vamos convidando as pessoas para trabalharem conosco, que ótimo, se puderem, né? Mas quem dá a oportunidade é o Criador de tudo que existe. Certamente. Querido amigo Wagner, eu penso que até a gente já pode aqui, olha só, quem fez a pergunta para nós, Isaac Newton está
Taquaraçu, Palma, Tocantins. Vontade. Eu tenho vontade, viu, Wagner, de conhecer o Jalapão lá em Tocantins. Se Deus quiser, eu vou para lá. Então ele fala assim, por onde e como devemos começar o estudo do Espiritismo? Eu comecei de uma forma, eu vou falar da minha verdade, vamos dizer assim. Eu comecei de uma forma interessante, eu comecei por causa de mim mesmo. Então, por causa do tal do fenômeno da mediunidade, eu não era de família espírita, eu sentia determinadas coisas, determinados fenômenos, e depois, lá no espiritismo, minha mãe um dia falou para mim, você precisa ir para o centro espírita. E minha mãe, ela era da ordem terceira franciscana, hein? Ela falou, você precisa ir no centro espírita. Então, olha que interessante, eu acho que hoje as coisas estão um pouco diferentes. Eu tenho observado, não sei se o Alberto observa também assim, nos centros espíritas que nós frequentamos, pessoas chegando com as mesmas situações mediúnicas do passado, que a gente chegava com 16, 17, 18 anos, 20 anos, 12 anos, as pessoas chegando com 40, 45, 50, 55. Eu chamei isso aí, eu apelidei no curso que eu faço, mediunidade tardia, porque as pessoas correram tanto na vida que não tiveram tempo para isso. Mas, começar a estudar, eu vou dar uma receita de Kardec. O porquê é porque nós estamos em busca da verdade. E o Espiritismo é a verdade. E Kardec diz que para se conhecer uma doutrina profundamente, tem que estudá-la profundamente. E mais uma coisa, Kardec diz, para começar a conhecer, Kardec dá uma receitinha. O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. E depois pode seguir da maneira que for com as obras. Mas o interessante é que eu gostei da pergunta do Isaac, que ele coloca uma situação bem interessante, como fazer, né? Porque talvez a orientação não seja para ele, talvez a orientação seja para algum ente querido, algum amigo que ele tenha, enfim. O que nós podemos entender? Eu vou por quê, por onde e como? Por quê? Por motivos pessoais meus. Nós estamos no caminho de reencontro com Deus, nosso Pai. Nós estamos no caminho desse reencontro. Esse eu entendo que é o porquê. Por onde? Pelas leis. Eu sou espírita, conheço as leis que o Espiritismo me traz, que são as leis de Deus. Mas outras tantas oportunidades de religiosidade, de espiritualização do ser tem. Então eu vou falar aqui por onde? Pelo Espiritismo. Já disse. Como? Dando a receitinha de Kardec. O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Mas a maior indicação que eu posso fazer é uma convivência fraterna no centro espírita. Porque daí os meus caminhos vão sendo trilhados quase que num processo automático. Porque todas as vezes que eu estou no centro espírita fazendo alguma coisa, eu estou em contato com esses espíritos que nos trazem a verdade. Perfeito. Realmente, né, Wagner? Eu, no meu caso, né, como eu disse, minha avó que me levou, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu sofria de uma asma. E toda sexta-feira, invariavelmente, eu tinha que dormir, a partir de sexta-feira, eu tinha que dormir sentado, né, porque faltava o ar, é uma coisa interessante. E eu estou falando de mais de 55 anos atrás, né? 55 anos atrás, a gente não tinha esse remédio gostosinho que nós temos hoje, sabor morango, tutti-frutti, né? Meu pai era enfermeiro da Polícia Militar e ele trazia uma ampola com óleo e uma outra ampola com pozinho. E misturava aquele negócio para dar uma injeção nas nádegas, porque não dava nem para se aplicar no braço, de tão grosso que era o negócio. Dolorido demais, mas era isso que a gente tinha, né? Você já sentia na garganta aquele gosto do remédio, né, que era tomado. E eu fui para a casa espírita por essa necessidade. E ali, através do tratamento do passe, eu me curei, né? Me curei. E graças a Deus, lógico que depois, na adolescência, quando minha avó desencarnou, a casa espírita que eu frequentava, a fundadora me chamou e falou assim, olha, eu sonhei com a sua avó e a sua avó, a preocupação dela é você. Então, não se afaste da casa espírita, né? Então, eu me senti acolhido mesmo, porque com 11 anos, uma pessoa dirigente da casa vem conversar comigo, né? Com todas as preocupações que ela tem, ela vem, dedica um momento de vir conversar comigo e me dar essa orientação. Lógico que na adolescência foi meio assim capenga a coisa, né? Depois fui para a universidade, depois que eu terminei a universidade, eu retomei
a doutrina espírita e graças a Deus estou até hoje. Mas, então, no meu caso, o porquê foi pela necessidade. E por onde foi? Justamente também pela... Mas como tudo isso se deu? Se deu porque provavelmente, né, Wagner, estava no nosso planejamento reencarnatório e nós aceitamos, né? E nós aceitamos e utilizamos desse planejamento reencarnatório a nosso favor. Isso que é importante, né? Porque nós já tivemos dentro da nossa programação reencarnatória a busca da doutrina espírita, como bem o Wagner lembrou, que é a busca da verdade, que Kardec deixa claro para nós, né? A busca da verdade. Mas aquela verdade que nos liberta, não aquela que nos aprisiona, né? Porque não adianta nada a gente estar numa instituição que fala assim, olha, só você está salvo que você está conosco. Como é que fica? Todos os restos que a gente ama estão todos perdidos? Então eu vou ficar com eles, né? Não é verdade? Eu não quero ser salvo assim. Né? Porque a salvação que a doutrina espírita nos oferta é o quê? É o maior número de bens possível que você realize ao próximo, certamente você vai estar no caminho ali de agregar muito mais essas pessoas que estão à nossa volta, né? E buscar, né, Wagner, uma casa espírita que tenha nos seus trabalhos os estudos, mas os estudos das obras básicas deixadas por Kardec. Eu acho que quando a gente entra no centro espírita, a gente tem que lembrar daquele ensinamento de Jesus. Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. A gente tem que pensar da mesma forma. E do jeito que eu e o Alberto estamos falando aqui, não pensem vocês que vocês vão desencarnar e um dia vão encontrar com a gente muito lá em cima, muito distante. Nós estamos, eu posso falar pelo menos de mim, eu tenho admiração pelo Alberto, mas pelo menos de mim, eu não estou numa evolução muito grande não, mas eu estou numa evolução capaz de me orientar que eu devo trabalhar, que eu devo fazer, que eu devo realizar. Então, independentemente da condição evolutiva que eu esteja, eu quero de alguma forma trabalhar, quero ser útil. Eu tenho muito medo de não ser útil. E eu tenho uma esperança tremenda na verdade de Deus que vai fazer com que eu sempre seja útil. Esse é meu desejo. Da mesma forma, né, Wagner? Da mesma forma, pensando nisso, né? Bom, ainda, Wagner, nós temos outra questão interessante aqui, ó. O amor ainda continua cobrindo uma multidão de pecados? A Sofia Maria, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Que alegria, que maravilha, né? Que maravilha. O amor ainda continua cobrindo uma multidão de pecados? E veja bem que ela fez como uma interrogação, como uma pergunta, né? Sim, eu gostaria de dizer que sim. O amor ainda continua. Porque o amor só não me cobre, o amor só não me protege se eu me afasto dele. É interessante. Assim como existe a bondade de Deus, a bondade de Jesus, Deus e Jesus jamais vão virar as costas a mim. Sou eu que viro as costas. Então, em relação a esse amor, em relação à humanidade, todas as vezes que eu não me virar de costas a esse amor, eu estarei sendo coberto por esse mesmo amor. O amor é vida, o amor é criação, o amor é Deus, e segundo reza um conhecimento que a gente pesquisa aí, se a gente colocar no Google agora, na internet, a gente pode colocar assim, forças elementares da natureza. Vai vir assim, força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. É assim que a gente vai aprender. Mas eu leio livros onde espíritos superiores nos dizem o seguinte, que a lei do amor é capaz de suplantar as outras 4, porque a lei do amor é que deu a geração. A lei do amor é que foi a criação, porque Deus é amor. Então, vai continuar cobrindo, porque Deus é amor. Fantástico, né? Então, continuamos, né? Continuamos aí o amor, porque é a nossa busca, né? Eu acho que isso também é muito importante nós refletirmos, que é a nossa busca. Porque a lei do amor que Lázaro traz para nós no Evangelho, ele diz que no início nós temos instintos, mais corrompidos nós temos sensações, mais purificado nós temos sentimentos. E o requinte do sentimento é o amor. Então ele é um processo.
é uma construção íntima em cada um de nós, né? Porque vai chegar um momento em que nós não só estamos amando a Deus acima de todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos, né? Que é o que Jesus disse, que resumia todas os mandamentos e todos os profetas. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, nós estamos fadados a isso. Isso, para mim, é consolador. Isso, para mim, é extremamente esclarecedor, porque me faz, como Wagner diz, procurar ser útil naquilo em que eu estou fazendo, em qualquer circunstância, na casa espírita ou não. A gente ser útil. Por quê? Porque o maior beneficiado com tudo isso acaba sendo nós mesmos, né? A Alzeni sempre aqui com a gente também, trazendo alguns recadinhos de pessoas que estão precisando, então, de algum auxílio. A gente vai vibrar aqui, viu, querida Alzeni, por essas pessoas que você traz aqui para nós com alguns dos seus desafios, né? Como todos nós. Mas, Wagner, dando continuidade, na revisão do cristianismo, dentro disso que a gente está conversando sobre a revelação, o professor José Herculano Pires, na revisão do cristianismo, ele tem um capítulo, o capítulo 4, só sobre a revelação, né? Ele diz assim: a estrutura do cristianismo estatal se apoia no dogma da revelação. O mesmo acontece com o cristianismo da reforma e o remanescente das chamadas heresias dos primeiros tempos. Mesmo as seitas cristãs mais recentes, que os norte-americanos exportam num fluxo constante, e as igrejas católicas nacionais, rebeladas contra a Santa Madre, geralmente aceitam esse dogma. Kardec aceitou no Espiritismo, dando-lhe uma nova interpretação puramente racional e dotada de conotação científica. Assim, devemos tratar da revelação como um sustentáculo geral das estruturas cristãs mais diversas, né? Quer dizer, então não é preso a nenhum padrão de comportamento que é restrito a alguém, né? É para todos nós, né? À medida que a gente vai desenvolvendo todo esse entendimento, nós vamos nos libertando, né? Isso é muito importante, né, Wagner? No livro A Gênese, Kardec diz que os espíritos são sui generis, ou seja, são únicos. Não existe nenhum espírito igual ao outro. Então não dá para ter uma regra básica para todos aprenderem da mesma forma. Cada um vai aprender de acordo com a sua própria condição íntima, desde os primórdios do seu surgimento como individualidade, ou seja, desde a individualização. Então, nós não tem uma cartilha pronta. Assim como nós descobrimos com o Espiritismo que não existem penas irremissíveis, ou seja, nós não tem penas eternas. O que vai acontecer é que vai depender de cada um quando se arrepende, quando expia e quando repara, de acordo com as suas possibilidades e suas potencialidades. Mas eu preciso me arrepender de alguma coisa, eu preciso expiar e preciso reparar. Então, hoje, se eu estivesse trabalhando aqui a contragosto, talvez eu estivesse expiando. Por isso que trabalhar feliz talvez seja uma oportunidade de reparação. Não nos esqueçamos jamais disso, de encarar todo o desafio que a gente tem pela vida aí com alegria e felicidade. Se vai vencer ou não é outra história, porque nós não podemos desistir. Dentro disso que você está falando, acho que a gente já também deu aqui uma tônica da resposta para o Bielson Campos, né, de Santo Agostinho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, né, que também ele já fez a outra pergunta, a diferença entre centro e casa. Ele diz assim: existe o direito? São iguais ou são diferentes? Né? Direito todos nós temos, né? Mas é como você disse, a capacidade nossa de interpretar, de executar, de realizar é completamente diferente, porque é o estágio evolutivo de cada um de nós, né, Wagner? E como você bem lembrou, o fato de nós estarmos aqui com muita alegria, né, com muita satisfação, trazendo aqui, dividindo com vocês aquilo que tem sido útil para nós, não significa, em hipótese alguma, no meu caso, que eu possa ser melhor do que qualquer um que está aqui conosco hoje sintonizado. Muito pelo contrário. Eu me considero mais necessitado, eu me considero aquele eterno aprendiz que precisa todo dia estar sendo relembrado para que eu não desvie do caminho, né? Então, quando a gente tem essa postura, nós percebemos que todos nós temos direito a tudo, mas lembra Paulo? Tudo me é lícito, mas tudo não me convém. Então, quando eu tenho o discernimento
de compreender o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o errado, a gente vai estar no caminho, né, Wagner? Com toda certeza. E às vezes pode até surgir um complexo de inversão, né? Eu tratar aquilo que era dever como direito e tratar aquilo que era direito como dever. Aí vai depender daquilo que Kardec salienta várias vezes na obra que ele fala sobre o ponto de vista. O ponto de vista é que, talvez quando a gente encare tudo como direito, tudo como oportunidade de agradecer e de servir, essa questão fica muito mais simples de ser encarada e de ser entendida, né? Vale a pena repetir que cada espírito é diferente e cada um está a seu tempo de entendimento e de execução, mas que existe oportunidade, como Kardec mesmo exemplifica. Kardec fala de uma forma muito técnica, muito científica, e depois ele traz uma analogia um pouco mais simples, que é para que todos entendam aquilo que está no conhecimento. A pedagogia é perfeita. Então é perfeita para cada um de nós. Nós vamos, nessa questão de direitos e deveres, vai ser fantástico a nossa relação para com isso. Tem um companheiro do movimento espírita de Sorocaba, Wagner, que você talvez tenha conhecido, ele já desencarnou, o seu Afonso Martins, né? O pai da Mércia, que você deve ter conhecido. Ele falava assim, você cumpriu o seu dever, o direito é automático. Ele falava sempre isso, né? Cumpra os seus deveres, que o seu direito vai ser automático, né? Vai aparecer automaticamente. Bom, nós estamos a 5 minutos para encerrar o nosso programa, mas até para fechar aqui a nossa fala sobre a questão da revelação, nesse também item 4 da revelação, o professor José Herculano Pires vai trazer para nós, na página 48 deste livro, Revisão do Cristianismo, ele diz assim, entre as numerosas doutrinas que surgiram em oposição ao dogma da revelação, postulando os direitos da razão, o Espiritismo enfrentou face a face a questão e Kardec a colocou no lugar devido. Revelar não é nada mais do que mostrar o que estava oculto. Para isso, basta levantar o véu que encobre os mistérios. Quanto mais densa a ignorância do mundo, maior é o número dos mistérios que aturdem a compreensão humana. Com o avanço dos estudos das pesquisas, a ciência descobria a natureza e as leis dos fenômenos considerados misteriosos, né? É verdade, né? Quer dizer, se o mistério, se existe mistério, é porque eu ainda estou aturdido e ignorante, né? Fantástico, né? E esse ignorante não é nenhum ignorante ofensivo, é o ignorante de desconhecer, de ignorar sobre o assunto. É fantástico, né? Olha, foi muito feliz você também trazer para nós mais esta sugestão de tema para nós, né? É óbvio que, Wagner, a gente abre aqui um debate, abre uma discussão acerca da revelação que a doutrina espírita, como terceira revelação, deixou demonstrando, né? Comprovando que a todo instante no processo evolutivo da humanidade, como o professor José Herculano Pires disse aqui para nós, sempre tivemos alguém nos orientando, nos amparando, nos assistindo e nos trazendo um entendimento do qual nós não tínhamos ainda, né? Por quê? Porque isso é misericórdia de Deus, isso é amor de Deus por cada um de nós, que, como Cristo disse que o Pai não desampara nenhum dos seus filhos, né? Basta que a gente, então, nos vigie, né? Não é para vigiar o outro, é para vigiar a mim mesmo, os meus pensamentos, e através da prece eu faça essa religação com Deus, né? Porque tudo que a gente está aqui conversando aqui, dividindo com os queridos amigos, a gente tem certeza que primeiro serve para nós, né, Wagner? Muito provavelmente nós estávamos precisando falar sobre isso, sentir um pouquinho sobre isso, para melhorar a nossa condição, não resta dúvida. Muito bom. Bom, Wagner, nós estamos a 2 minutos e meio para encerrar aqui o nosso programa. Eu vou aqui despedindo pela bendita oportunidade que o querido amigo Tavares, através da Web Rádio Estação da Luz, nos dá. Estamos aqui há mais de 5 anos nesse programa Herculano e o Homem no Mundo, né? Hoje trazendo aqui... cada vez que a gente aborda, parece que a compreensão é outra, né? E acho que isso que é rico e vai nos auxiliar nessa conhecimento da verdade da nossa libertação. Então eu vou me despedindo aqui, com muita gratidão, querido amigo Wagner também. Mais uma vez, ele foi muito feliz no tema, a sugestão é do Wagner,
de mais um tema interessantíssimo para nós. Como disse, a gente não fecha a questão, né, Wagner? E assim... Nunca. É a sugestão da equipe, é a sugestão da equipe. Equipe espiritual, né? Viu? Então, eu vou me despedindo aqui, passo para você a palavra, as suas despedidas, e você fazer uma prece para nós. Eu agradeço a você, Alberto, mais uma vez pela parceria aqui, ao Tavares, que nos dá a oportunidade, concedendo espaço na Web Rádio Estação da Luz, a todos esses que conversaram, muito gostoso a gente responder pergunta ao vivo, poder conversar dessa forma, foi um prazer imenso. E convido a todos, porque nesse momento a gente possa agradecer a Deus. Obrigado por essa oportunidade, mas como o tema nos lembra da revelação, vem falar sobre Jesus, que não nos esqueçamos que o Mestre submeteu o seu sacrifício da vida na terra para auxiliarmos na compreensão da verdadeira lei, dos conhecimentos dessas leis de Deus a respeito de nossas vidas e tudo aquilo que fazemos, que não nos esqueçamos em nenhum momento, principalmente nessa época, que nos lembremos sempre de quanto Cristo auxiliou e continua auxiliando a humanidade. E se nós entendemos que, quando ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei, esse é o verdadeiro ensinamento da verdade. Todas as vezes que nós estivermos imbuídos num trabalho sério, de amor, de caridade, nós nunca estaremos sozinhos, acompanhados pelo Cristo, pelo Espírito da verdade, que é o Cristo, mas, acima de tudo, pelas leis absolutamente perfeitas de Deus, que é nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, Wagner, grande abraço, Tavares, queridos amigos, até a próxima. Obrigado, até mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.